Ou quando eu trouxe um outro para ser treinado lá no sul da Alemanha, oportunidades únicas de desenvolvimento. Os 3 saíram da empresa. Dos 3 que saíram, só um falou comigo. Vinícius, muito obrigado por esses anos que você se dedicou, me desenvolveu, me ajudou. Sempre que ele precisava de alguma coisa, ele me ligava, mandava uma mensagem. Eu respondia, ele estava lá numa cirurgia, precisava de alguma coisa, me pedia ajuda, eu dava ajuda. Eu me senti rejeitado pelos outros 2 que saíram, sem nem falar uma palavra para mim. É falta de consideração. Mas eu não acho que eles fizeram de propósito. Essa que vocês estão vendo o detalhe da questão da rejeição? A rejeição ela pode ser uma rejeição deliberada, ou pode ser como a gente se sentiu diante de uma determinada situação e que a outra pessoa às vezes nem se deu conta. Tem a ver com as nossas expectativas. Exato, expectativa. E a rejeição ela dói, independentemente do tipo, da forma, a rejeição ela dói. E principalmente, como a gente conversou antes, dependendo do ambiente que a rejeição acontece, ela pode ser uma dor dilacerante. Que machuca de verdade. Na igreja, por exemplo, como você falou. Imagina a dor que você sentiu. A gente tenta lidar com isso, amenizar. A gente tenta esquecer. Mas às vezes a rejeição ela nos leva um caminho para duvidar das relações que a gente tem com as pessoas ao nosso redor. Ela nos leva a duvidar sobre a gente mesmo. Sobre a minha capacidade de me conectar com pessoas, a minha capacidade de me expressar, a minha capacidade de me relacionar. Às vezes, inclusive, a gente passa a evitar as pessoas. A rejeição, às vezes, ela cria uma ferida tão grande que a gente começa a evitar pessoas, a gente começa a evitar criar amizade, a gente começa a evitar criar laços, porque nós passamos por momentos de dor, momentos de traição. E para se autopreservar, às vezes, a gente simplesmente decide: eu não quero mais ter amigo, eu não quero mais me entregar, eu não quero mais ter esse nível de relacionamento com alguém. Ou na empresa, eu não quero mais me dedicar tanto ao meu trabalho, à minha tarefa, a um projeto ou a um chefe. E eu quero ler o que está escrito em Lucas 13:34. Luke 13:34, que diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Então aqui eu imagino Jesus no alto do monte, olhando para Jerusalém, refletindo sobre a rejeição, falando: como eu quis trazer todos para vocês debaixo do meu braço, como eu quis que todos vocês entendessem quem eu sou, para que eu pudesse abençoar, que eu pudesse perdoar os pecados, para que eu pudesse curar fisicamente, pudesse curar vocês emocionalmente, mas vocês me rejeitaram. Eu enviei profetas para vocês e vocês apedrejaram esses profetas. Eu imagino que Jesus podia, inclusive, estar em lágrimas fazendo essa reflexão. Porque Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele naquele momento era, além disso, 100% homem. A dor que a gente sente na rejeição, ele sentia também. Deixa eu ser bem claro em relação a isso, pessoal. Toda a dor física e emocional que a gente sente, Jesus sentia também. A gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente vai conseguir avançar no entendimento da palavra de hoje. Ele nos amou de forma incondicional e a gente rejeitou ele. Isaías 53:3 diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías profetizou que ele seria rejeitado pelos homens. E vocês lembram de Jesus citando Isaías nas suas conversas com outras pessoas?
Jesus conhecia o livro de Isaías. Ele não só conhecia o livro de Isaías, como ele sabia que Isaías estava falando dele. Então, quando ele veio para cá, ele já sabia que ia ser rejeitado. Então, o sofrimento dele foi muito mais longo que o nosso. Uma coisa é a gente estar numa situação qualquer, a gente passa por aquele momento de rejeição e aquele momento nos gera dor a partir daquele momento. Ele sofreu por antecipação. Jesus já sabia, ele olhava para uma pessoa, sabia, eu vou morrer na cruz por essa pessoa, eu vou ser pregado numa cruz, eu vou ser torturado, vão me dar soco na cara, vão me bater com um pedaço de pau, vão me enfiar uma coroa de espinhos por causa dessa pessoa. E essa pessoa vai me rejeitar. Jesus sentiu como ninguém a dor da rejeição. A gente costuma pensar a rejeição que ele sentiu na hora da crucificação, mas a gente esquece sobre toda a reflexão que ele fez ao longo da vida, sobre como que ele estava sendo rejeitado já. Não tem uma história na Bíblia que era que quando que Jesus disse para Paulo, eu acho, que ia rejeitar ele 3 vezes? Isso, exatamente. Exatamente. Era Pedro, né? Eu não sei direito. É. Mas os outros mostram Pedro. Mas tá certo. Antes do galo cantar, você vai me rejeitar 3 vezes. Vai me negar 3 vezes, é isso aí. João 1, versículo 11, diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não receberam. A crucificação foi uma das maiores rejeições nossas a Cristo. Quando ele começou o ministério dele em Nazaré, ele era conhecido já desde a infância. E desde então zombavam da mensagem de Jesus. Profeta sem honra em sua própria casa. Jesus disse isso depois de tentar pregar em uma sinagoga para o povo dele. Era o povo que Deus escolheu. O povo hebreu era um povo escolhido por Deus. Jesus tenta pregar na sinagoga e rejeitam e zombam da cara dele. Começaram a zoar da cara dele. Bullying. Ofender ele. E ele fala, profeta sem honra na própria casa. É como se eu tivesse sentado aqui na sala com a Gil, a Bela e o Isaac, explicando alguma coisa, ensinando alguma coisa, eles começam a rir da minha cara, dizer que eu estou falando é ridículo, que eu sou burro, que é absurdo o que eu estou falando. Imagina isso acontecer com Cristo nesse cenário. Mas Jesus mostra que mesmo sendo perfeito como ele foi, ainda assim experimentou a rejeição. Olha que interessante. Eu falei já alguns minutos atrás que quando a gente passa por rejeição, a gente começa a duvidar de si mesmo, correto? Sobre a capacidade que a gente tem de se relacionar, a capacidade que a gente tem de criar conexões. Se eu te falar, Jesus ele era perfeito. E ele sabia que ele era perfeito. E isso não impediu ele de passar por rejeição. Outra dor que ele sentiu e a gente não. Porque quando eu passo por rejeição, eu sei que eu tenho vários defeitos. Então isso me ajuda, de certa forma, a entender por que eu estou passando por rejeição. De certa forma, não explico todo. Mas eu consigo pelo menos, eu sei que eu não sou um santo. Então eventualmente eu me excedi. Eventualmente eu fiz alguma coisa errada. Eventualmente eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado. Mas Jesus era perfeito. E ele sabia disso. Então eu imagino que deva ter doído ainda mais para ele. Outra coisa. Se ele, sendo perfeito, passou por rejeição, por que a gente, quando passa por rejeição, se dá o luxo de não só passar pelo momento da fossa, que é natural, mas querer ficar na fossa. Querer ficar remoendo aquele sentimento. Se Jesus, que era perfeito, passou por isso, da onde nós tiramos a ideia de que nós não passaríamos por rejeição?
como a gente criou a expectativa de que não passaria por rejeição. Como que a gente fica tão frustrado e triste quando passa por rejeição, sabendo das nossas limitações, sabendo que Cristo, que era perfeito, passou por isso. Por que a gente imaginou que não ia passar por isso também? 2 Coríntios 12, versículo 15, diz o seguinte: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, às vezes é difícil entender o que Paulo está tentando dizer. A gente tem que ler e reler, entender o contexto. Eu vou tentar desvendar o que Paulo tentou explicar aqui para quem não entendeu. Eu vou ler mais uma vez. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo está falando aqui da rejeição que ele já estava percebendo com uma das suas igrejas. Ele está dizendo, quanto mais eu amar vocês, menos vocês vão nos amar, vão me amar. Ele estava se preparando para a rejeição. Que são coisas que eventualmente líderes vão ter que lidar. Eu dei o exemplo dessas 3 pessoas que eu investi tempo e dinheiro para desenvolver, e não só saíram da empresa, mas os 3 estão trabalhando para os nossos concorrentes. 2 para o maior concorrente que a gente tem. Isso se aplica também para um pastor, para um líder de célula, de se entregar, de estar sempre disposto, de se esforçar ao máximo, intencionalmente ou não, passar por, intencionalmente ou não por outras pessoas, passar por esse sentimento de rejeição. Quanto líder não se perguntou, poxa, eu amei, eu me dediquei dentro de todas as minhas possibilidades, por que eu fui rejeitado? Eu demonstro amor e sou rejeitado. É o que diz Paulo. Esse é um risco da liderança espiritual. Mesmo a gente se dedicando totalmente, vai ter momentos que nossos filhos vão se sentir rejeitados, não enxergam nosso amor e vão nos rejeitar também. Filhos espirituais ou físicos também nos rejeitam quando são exortados, quando a gente é firme nas nossas decisões. Quantas vezes a gente não deu uma bronca num filho, numa filha, e depois foi lá para dar um beijo, um abraço, e o filho, a filha disse não quero. E aquilo dói, né? Machuca, né? Mesmo que a gente tenha feito aquilo por amor, pro bem deles, e eles não entendem, a rejeição, por mais que seja momentânea, a gente sabe que vai ser, aquilo dói. Decisões que a gente tem que tomar em posição de liderança, que eventualmente não vai agradar todo mundo, vai gerar sentimentos de rejeição dos dois lados. Mas eu quero que a gente, a partir de agora, pense na rejeição como uma oportunidade de ganhar tesouro celestial. Sabe aquela história do limão à limonada? Por que isso? Uma coisa é a rejeição deliberada. Outra coisa é a percepção de rejeição. A gente tem que começar a usar isso para transformar a nossa ferida em pérola. Transformar as nossas dores em pérolas. Sob luz divina, a rejeição se forma uma ferramenta de Deus. Se torna uma ferramenta de Deus. Na bancada de trabalho, onde ele começa a moldar o nosso caráter. É quando ele começa a moldar o nosso caráter, quando a gente se apresenta e fala, Deus, eu estou me sentindo rejeitado. Deus, estou passando por um processo que eu acho que eu não fui aceito, não fui entendido, eu não fui amado, eu não havia reciprocidade. É naquele momento que Deus está moldando o nosso caráter nesse processo que Ele nos faz crescer e amadurecer. E é nesse momento que Ele nos torna mais parecido com Jesus. Olha que loucura isso. É por sermos rejeitados que a gente se torna mais parecido com Jesus. Faz sentido o que eu falei agora, toda a rejeição que Jesus passou? Então a rejeição ela não foi criada para a gente ficar remoendo ela e revivendo a nossa vida inteira. A rejeição ela foi criada como parte do processo para nos tornarmos semelhantes a Cristo, porque seremos sim rejeitados.
Mas dependendo de como a gente reage a isso, a gente se aproxima ao caráter de Cristo. Quando Deus deseja levantar alguém, ele permite sim profundas experiências de rejeição para sensibilizar, humanizar, ensinar a lidar com situações, assim como o rei Davi. Deixa eu falar, o rei Davi foi extremamente rejeitado por seu pai, irmãos, sogros, seus filhos Absalão e Adonias, sua esposa Mical. Cara, olha que loucura. Eu tô falando de Davi, ninguém mais, ninguém menos que aquele que foi conhecido como homem que tem coração segundo o coração de Deus. Eu tô falando desse homem. Sabe o que a esposa dele, Mical, falou para ele numa certa oportunidade? Eu não sei se vocês se deram conta disso. Está escrito lá em 2 Samuel 6:20. Eu vou ler para vocês e vou trazer o contexto para a gente entender o que ela chamou ele. O contexto aqui é Davi está entrando na cidade, na frente da arca. Davi está tão emocionado, tão levado pelo sentimento de adorar a Deus, que ele entra na cidade dançando na frente da arca. E Davi ali está sem camisa. E Davi está num estado que ele provavelmente nem percebeu o cenário. Ele só estava num estado de que ele queria adorar a Deus, ele não se aguentou, ele começou a dançar e adorar. E aí a gente vê 2 Samuel 6, versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Mical deliberadamente chama Davi de vadio. Crise de ciúmes. Porque ela está falando aqui, você estava lá de coxinha, porque, cara, vamos imaginar Davi. Davi, ele começou a guerrear, ele era adolescente. Ele foi general do exército. Na época mais vitoriosa de Israel, ele era general do exército. Ele se tornou rei. E mesmo o rei ia para a batalha. Então Davi provavelmente era um cara saradão, era um cara bonitão, devia ter perna torneada, barriga tanquinho, né? Aí Mical vê Davi com todo aquele seu corpão, dançando sem camisa, e as mulheres, todos os servos, espichando o olhinho. A gente sabe onde isso acaba lá na frente, né? E aqui na crise de ciúmes, ela chama ele de vadio. Ah, seu vadio, dançando aí sem camisa. É mais ou menos isso, seria na linguagem de hoje. Você é um vadio, dançando sem camisa na frente das outras mulheres. E o que Davi queria? Adorar a Deus. Olha o sentimento de rejeição que ele deve ter passado. O sogro dele, pai da Mical, ele foi quem matou Golias quando todos os soldados de Saul se escondiam. Ele foi quem matou Golias. Ele era o cara que tocava a harpa para Saul, para os espíritos maus se afastarem de Saul. Ele tornou o exército de Saul vitorioso. Ele honrava Saul, ele chamava Saul de pai. O que Saul começou a querer fazer com ele? Matar. Imagina o sentimento de rejeição de Davi. Imagina o sentimento quando Saul tenta matar ele. Uma vez, e de novo, e de novo, e de novo. Absalão e o outro filho dele, eles tentam, e Adonias, eles tentam tirar o trono de Davi. Sabiam que Absalão, ele primeiro se sente rejeitado pelo pai, aí ele decide se vingar. Vocês lembram das coisas que Davi passou por causa do sentimento de rejeição dos filhos? Vocês lembram o que aconteceu no terraço do castelo? Um dos filhos de Davi começou a ter relações sexuais com todas as mulheres de Davi no terraço do castelo para envergonhar o pai. Para que toda a cidade visse que ele estava tendo relações com as mulheres do pai. Cara, vamos ser sinceros, vamos ser pragmáticos aqui. Cara, dificilmente a gente passou por um sentimento... Não estou dizendo que a gente não passou. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dificilmente a gente passou por tanto sentimento de rejeição tão grande quanto Davi. E como que Davi responde, pessoal? Davi, quando ele passava por isso... Como que Davi responde? Davi, quando ele passava por isso, ele se retirava para um lugar secreto para orar, renovar suas forças. Ele buscava esperança em Deus. Será que é isso que a gente está fazendo?
ele buscava cura em Deus, ele conhecia quem Deus era. Nada afetava a identidade dele, ele sabia quem ele era em Deus, quem ele era para Deus. Nada afetava a identidade dele. Ele sabia que ele era amado e aceito pelo Pai Eterno. E sabe, uma das coisas que eu falei, eu expliquei no início, que é a questão da percepção de rejeição. Na vida dos outros, a gente pode ser Absalão e pode ser Davi. Absalão se sente rejeitado pelo pai, o pai se sente rejeitado pelo filho. Só que Davi, ao buscar respostas em Deus, ele não deixa que a percepção do filho, a percepção dele, ou de fato a rejeição deliberada, façam que ele se torne um líder tirano. Ele se torna um líder amado por Deus como líder do seu povo. Ele conseguia ver a mão de Deus em tudo isso. Vocês já leram os salmos inteiros? Vários salmos foram escritos por Davi. Quantas vezes está uma situação assim de guerra, de matança, ou de perseguição, ou essas coisas que se passaram com os filhos, e Davi continua louvando a Deus, porque ele fala, está acontecendo isso comigo, mas eu vejo a tua mão, Deus, mas eu vejo a tua presença, mas eu vejo o teu amor, mas eu vejo o teu cuidado. Será que quando a gente passa por rejeição, a gente também fala para Deus, Deus, eu estou passando por isso, doeu, dói, e eu sei que vai doer, mas eu vejo a tua mão, mas eu vejo o teu cuidado, mas eu vejo o teu amor, mas eu vejo a tua graça. Liberdade na nossa vida é ver que a rejeição é para o nosso benefício e nos faz crescer e ver a presença de Deus em tudo isso. Quando a gente é rejeitado, a gente logo pensa que a gente tem algo de errado, que a gente falhou. Mas se eu te falar, os profetas foram rejeitados. E eu também falei, Davi, Jesus. Os que mais agradaram a Deus foram os mais rejeitados. E a gente pode tirar muita lição disso. E isso deveria fazer que a gente nos tornasse mais íntimo e mais dependente de Deus. Uma pessoa melhor, mais humana, mais confiável. Confiar em si mesmo. Capaz de se doar em amor mesmo sem ser retribuído. Amor incondicional. O que é o amor incondicional? Perfeitamente demonstrado por Cristo, eu me entrego literalmente de corpo. Eu entrego a minha vida por ti, apesar de você me rejeitar. Esse é o amor condicional que Jesus espera na gente. A cura da rejeição não é um processo, é um evento. Então aqui é uma dica bem importante para todo mundo que sente que a rejeição trouxe algum problema, algum trauma, interfere no comportamento que a gente tem hoje, com os amigos, com os colegas, com os nossos cônjuges, com parentes. A cura da rejeição não é um processo, é um processo, não é um evento. Aprender a responder à rejeição é maturidade. E isso ocorre quando eu entendo que Deus me aceita quando as pessoas me rejeitam. Quando eu abro meu coração e falo, Deus, eu estou me sentindo rejeitado, eu não sei o que foi, mas eu entrego meu coração para ti, age. Ele me aceita da forma que eu sou, com as falhas e defeitos que eu tenho. Ele me aceita pelo que Jesus já fez na cruz. Quando eu sei disso, nada mais me fere. A rejeição dói, mas o amor de Deus cura. A gente também precisa perdoar quem nos rejeitou. Senão essa ferida vai permanecer para sempre. Lucas 22, 63 a 65 diz assim: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-lhe no rosto, e perguntavam-lhe dizendo, profetiza, quem é que te feriu? E as outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Aí alguém pode dizer assim, Vinícius, mas Jesus já sabia que ia passar pela crucificação. Não estou nem falando da rejeição, estou falando sobre o sofrimento da cruz. Ele sabia. Só que os soldados romanos, a função deles era pregar ele na cruz. Agora, os soldados romanos vão muito além da função deles. Botam aquela coroa de espinho, era um espinho grande desse tamanho. Dão um pedaço de pau para Jesus, falar, segura aqui o teu cetro, rei. Pegavam um pedaço de pau, davam na cabeça de Jesus para cravar o espinho. Davam um tapa na cara dele.
ficavam zoando ele, humilhando ele, foram muito além. Exato. Num estopo e numa vara que se usava para limpar a bunda, literalmente, na latrina pública. Foram muito além do que precisavam. Então Jesus, apesar de ele saber que ia ser crucificado, ele vê que os soldados vão muito além do que precisava ser feito. E ele se sente rejeitado. E o que ele faz, galera? Quando ele está na cruz, quais são as palavras que Jesus fala? Ele lema sabachthani. Hã? Ele lema sabachthani. Perdoa-lhes, Deus, porque não sabem o que fazem. Exatamente. Tá vendo como perdão é importante? Jesus está ele está passando por coisas que não era para ele passar na crucificação. Ele está sentindo a rejeição mais uma vez, apesar de ele ser perfeito. E o que ele faz? Senhor, perdoa-eles porque não sabem o que fazem. Será que a gente tem o mesmo comportamento? Quando a gente olha para trás e vê as pessoas que nos feriram, que nos rejeitaram, que nos machucaram, fisicamente, espiritualmente? Será que a gente orou por essas pessoas? Porque a questão não é só perdoar. Perdoar é uma das coisas. Mas Jesus ora ao Pai por essas pessoas. A gente já orou pelas pessoas que nos machucaram? Que nos rejeitaram? João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, galera, para finalizar, deixa eu te falar, o que vem a Deus, aquele que ora a Deus pela sua dor ou pelo perdão, o que Jesus acaba de falar, não vai ser rejeitado. Esse que vem a mim, eu não rejeito. Eu não jogo fora. Ninguém além dele conhece a profundidade das nossas dores. E a gente precisa aprender a perdoar como Jesus perdoou. A rejeição dói, mas o amor de Deus cura. Ele nunca vai nos rejeitar. Então que a gente leve essa palavra hoje para o travesseiro quando a gente for deitar. Guarde essa palavra no coração. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. Amém?